Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui tratando da aula que ainda fala sobre os conceitos iniciais de geometria espacial. E aí agora vamos falar sobre o paralelismo no espaço. Então, o paralelismo, só retomando o que a gente viu até agora, a gente tem o paralelismo entre retas. Então, as retas são paralelas quando e somente quando são coplanares e não tem ponto em comum entre elas. Também temos planos distintos, né? Então, quando nós temos planos que são paralelos entre si, a gente só tem planos somente se eles não tiverem pontos em comum. Então, aí nós temos planos paralelos. E uma reta e um plano, no caso, eles não podem conter pontos em comum quando se tratam de reta e plano como paralelos entre si. Então, uma reta e um plano que não a contenha são paralelos quando, e somente quando, não tem pontos em comum. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a trabalhar com a ideia de entender o paralelismo no espaço. É preciso estar atento a certos fatos relativos ao paralelismo. Olha só. Podemos ter em dois planos paralelos retas que não sejam paralelas. Olha só o exemplo. Nós temos aqui um desenho onde a gente apresenta no paralelepípedo a seguir os planos A, B, C e D, A, B, C e D, e F, G e H, E, F, G e H, ou seja, a face como se fosse a tampa e a base desse nosso paralelepípedo, são paralelos. Entretanto, as retas AB, quem seriam as retas AB, né? Olhando aqui, AB seria essa reta que eu vou chamar de reta R. E FH, que no caso seria essa reta que eu vou chamar de S aqui. Pertencentes a eles não são paralelos e sim reversas. Porque essa daqui, ela tem esse alinhamento, enquanto essa daqui tem um alinhamento na diagonal aqui de FH. Então, nesse caso, as duas retas, elas não são paralelas, mesmo estando em planos paralelos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, aí a gente tem a representação de um plano alfa e de um plano beta, onde nós temos retas que não são paralelas, mesmo os planos estando paralelos entre si. Então, alfa e beta são paralelos. R está em alfa e S está em beta. R e S não são paralelas, elas são retas reversas. Então, muito cuidado com essa análise quando você tem planos paralelos, mas que as retas podem não ser paralelas. Se elas não forem paralelas, elas vão ser retas reversas. Então, agora a gente pode continuar exemplificando. Podemos ter retas paralelas contidas em dois planos que não sejam paralelos. Então, do mesmo modo que você pode ter retas reversas em planos paralelos, você pode ter retas paralelas em planos que não são paralelos entre si. Por exemplo, no paralelepípedo abaixo, de novo, vamos citar um paralelepípedo. As retas A, B, no caso aqui que eu vou chamar de R, e GH, que eu vou chamar de S, são paralelas. A reta AB está no plano ABCD. A, B, C e D. E a reta GH está no plano C, D, H e G, que interceptam segundo a reta CD. Então, essa reta aqui, ó, acaba fazendo o papel de ser a reta de intersecção entre os dois planos. E mesmo assim, não sendo paralelos, ele faz com que as retas R e S, aqui estabelecidas, sejam retas paralelas entre si. Um desenho para exemplificar isso seria aí, ó, o plano alfa e o plano beta. R e S estão em planos distintos que se interceptam, porém, as duas retas são retas paralelas. Então, R é paralelo a S, sendo que R está em beta e S está em alfa. Alfa e beta não são paralelos, como a gente pode visualizar aqui nessa figura. Além disso, a gente tem a situação de retas que são perpendiculares. Então, vamos falar do perpendicularismo no espaço, ou seja, retas perpendiculares entre si.
Sabemos que duas retas distintas no espaço podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. Quando são concorrentes e formam quatro ângulos retos, essas retas são chamadas de retas perpendiculares. Então, as retas que têm ângulos de 90 graus entre elas não são chamadas de concorrentes, geralmente elas são chamadas de retas perpendiculares. Então, aqui a gente vai apresentar um cubo e nesse cubo a gente pode visualizar que R e S são retas concorrentes e, ao mesmo tempo, perpendiculares. Então, vou dizer que R e S são retas concorrentes e perpendiculares. A gente representa assim. Podemos dizer também que S e T são retas concorrentes, mas não são perpendiculares. Então, vamos dizer que S e T são apenas retas oblíquas, porque elas não estão formando ângulos de 90 graus. Então, S e T são retas ditas oblíquas, enquanto S e R são ditas retas perpendiculares. Agora a gente vai mostrar outros exemplos. Considere agora A e B retas reversas e C uma reta paralela à reta A. Vamos aqui analisar. Então, A e B são retas reversas e C uma reta paralela à reta A e concorrente com B. Se o C e o B forem perpendiculares, o C e o B são perpendiculares, dizemos que a reta R e a reta B são ortogonais, que é aquele caso que a gente já viu na aula anterior. O que seria uma reta ortogonal? É aquela que forma um ângulo de 90 graus com uma reta C, ou no caso aqui eu poderia chamar esse C também de A', porque seria uma reta paralela a A, estando presente no mesmo plano da reta B. Então, aí no caso, eu vou dizer que essas retas, ao invés de ser perpendiculares, elas são chamadas de retas reversas e ortogonais, porque só é para ser perpendicular se elas estiverem no mesmo plano. Se elas forem em planos distintos, a gente vai chamar de retas ortogonais, quando formam 90 graus. E aí a gente tem quando elas não são ortogonais, ou seja, A e C continuam paralelos, mas B agora não é mais uma reta que forma 90 graus com a reta C. Nesse caso, então, esse ângulo que está aqui, ele é diferente de 90 graus. Se ele é diferente de 90 graus, a gente vai dizer que elas são apenas retas reversas, mas não são retas ortogonais. E aí, a gente vai tentar agora classificar essas retas no espaço. Então, se eu tenho duas retas no espaço, a gente pode ser o seguinte: duas retas no espaço. Se eu tenho duas retas no espaço, eu tenho dois caminhos. O primeiro, elas podem ser retas distintas ou retas coincidentes. Se elas são retas coincidentes, a gente já para por aqui, fala que elas são paralelas iguais. Paralelas iguais, ou seja, está uma sobre a outra. Agora, se elas são distintas, a gente pode ter dois aspectos aqui para ser analisado. Sendo distinta, ela pode ser coplanar ou ela pode ser reversa. Lembrando que coplanar estão no mesmo plano e reversa em planos distintos. No caso dela ser reversa, ela tem duas opções para poder se classificar. Ela pode ser ortogonal, quando ela forma 90 graus com a reta que seria paralela à reta observada e que está no mesmo plano que ela, ou não ortogonal, quando o ângulo formado é diferente de 90 graus. Agora, se elas são coplanares, ela tem uma segunda classificação. Elas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Se elas forem paralelas, ok, finalizou. Agora, se elas forem concorrentes, elas podem ser ainda de dois tipos. Elas podem ser perpendiculares ou elas podem ser retas oblíquas.
Ou seja, oblíquas se o ângulo formado for diferente de 90 e perpendiculares se o ângulo formado for de 90 graus. Então, percebam, duas retas no espaço. Se elas forem distintas, eu tenho uma sequência de classificações. Se elas forem coincidentes, eu vou dizer que elas são paralelas iguais. Sendo distintas, elas podem ser coplanares ou reversas. Coplanares no mesmo plano, e aí elas podem ser paralelas ou concorrentes. Dentro das concorrentes, elas ainda podem ser classificadas como perpendiculares ou oblíquas. No caso de reversa, elas estão em planos distintos. No caso, elas podem ser ortogonais ou não ortogonais. Ortogonal se forma 90, não ortogonal se for diferente de 90 graus. Agora a gente vai falar do caso de quando você tem uma reta que intercepta um plano e é perpendicular a ele. Então, assim, vimos que, dado uma reta R e um plano alfa qualquer, podem ocorrer três situações. A reta é paralela ao plano e não está contida nele, a reta está contida no plano, ou a reta intercepta o plano em um único ponto. Essas são as três situações entre a reta e o plano. Daí, vemos agora que quando a reta intercepta o plano, ela pode ou não ser perpendicular a ele, conforme a definição. Então, vamos voltar àquela definição. Para que a reta seja perpendicular ao plano, é necessário que ela seja perpendicular a cada uma das retas que estejam contidas nesse plano e ainda que se interceptam no ponto P. Então, aqui a gente tem a visualização dele nas duas situações. E aí, a gente vai dizer que P, neste caso, é chamado de pé da perpendicular, porque é ele que está se apoiando para formar os ângulos de 90 graus a todos as nossas retas que estão tocando aí a nossa reta R. Então, a reta R, ela é perpendicular ao plano alfa, justamente porque ela é perpendicular a todas as retas que passam pelo ponto P, que no caso aí são infinitas retas, e que formam 90 graus com esse plano. Apenas frisando aí o que a gente já tinha dito, a reta e o plano perpendiculares, elas podem ter ou não essa situação de ser um ângulo de 90 graus. Então, assim, se for um ângulo de 90 graus, a gente diz que ela é perpendicular ao plano. Mas se ela não formar um ângulo de 90 graus, então a gente vai dizer que ela é uma reta oblíqua ao plano. Então, esse ângulo θ ele vai ser diferente de 90. R é perpendicular a alfa e S é oblíqua a alfa. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, é necessário e suficiente que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes nesse plano no ponto de intersecção. Então, novamente, a gente só está reforçando a ideia de como é o perpendicularismo de uma reta R. Então, olha só, temos a reta R e ela é perpendicular ao plano, justamente por formar 90 graus com duas retas que estão contidas no plano, que são concorrentes a esse plano, e no mesmo ponto A. Então, isso é a condição e, assim, um reforço. Já tem em alguns momentos a gente tem dito isso, reforçando, justamente porque é difícil enxergar essa questão da reta e o plano serem perpendiculares entre si. Observe que uma reta pode ser perpendicular a uma reta do plano e não ser perpendicular ao plano. Então, se a gente fizer aqui um esboço, a gente pode ter uma reta R que é oblíqua ao plano alfa e ainda assim ter uma das retas contidas nesse plano alfa que pode ser perpendicular a essa reta R. No caso aqui, U é perpendicular a R, porém, R não é perpendicular ao nosso plano alfa. Então, aqui a gente fala que S está contida em alfa, U está contida em alfa, R é perpendicular a U e R não é perpendicular a alfa. Agora, se o R fosse ao mesmo tempo perpendicular a U e a S, então teríamos que a reta R seria perpendicular ao plano alfa. Bom, então agora nós vamos apresentar um quadro resumo envolvendo as posições relativas de uma reta e um plano no espaço. Então, uma reta R e um plano alfa no espaço, eles podem ter a seguinte característica. Ou a gente tem que a reta R ela vai ser paralela a alfa, ou então a nossa reta R ela vai estar contida em alfa, ou então uma terceira situação é que a reta R intercepta o plano. Então a reta R intercepta o plano. Nesse caso, se ela interceptar o plano, a gente vai ter duas opções. Ou a reta R ela é perpendicular ao nosso plano alfa, ou então a reta R ela vai ser
oblíqua ao meu plano alfa. Então, esse seria o resumo de como seria a posição relativa de uma reta e um plano no espaço. Agora, como é que a gente vai falar dos planos perpendiculares? Nós estudamos nesse capítulo que, dados dois planos distintos, alfa e beta, nós podemos ter as duas situações abaixo. Quais situações? Primeira, os planos são paralelos, alfa e beta são paralelos, ou seja, não tem ponto em comum. E os planos são concorrentes, ou seja, tem uma reta que é comum tanto ao alfa quanto ao beta. Então aí, agora nós veremos quando os dois planos são concorrentes. Eles podem ser ou não perpendiculares, de acordo com a definição. Então, aqui é um caso onde os planos eles serão perpendiculares entre si. Então, um plano é perpendicular ao outro quando e somente quando existe uma reta contida em um deles e perpendicular ao outro. Então, se a reta que estiver contida em um plano for perpendicular ao outro plano, então os planos são perpendiculares entre si. Se dois planos concorrentes não são perpendiculares, dizemos que eles são oblíquos. E aí estaria, quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que contém são perpendiculares ao plano inicial. Então, todos que fazem qualquer tipo de intersecção, por exemplo, se o beta já é perpendicular ao alfa, então qualquer plano que fizer intersecção com o beta também será perpendicular ao nosso plano alfa. R é perpendicular a alfa, os planos beta e gama, que contêm R, são perpendiculares a alfa também. Se dois planos, alfa e beta, são oblíquos e a reta R está contida em alfa, então R não é perpendicular a beta. Quando alfa e beta são oblíquos, a reta R de um pode ser perpendicular à reta S de outro, mas não perpendicular ao plano. Olha aí, nós temos aí que o alfa e o beta, eles não são perpendiculares entre si, não são planos perpendiculares entre si. Porém, você tem uma reta S e uma reta R que são perpendiculares entre si e estão em planos distintos. O quadro resumo para quando você tem dois planos no espaço fica da seguinte maneira. Então, tendo dois planos no espaço, nós podemos ter a seguinte situação. Eles podem ser distintos ou podem ser planos coincidentes. Se eles forem planos coincidentes, nós temos que eles são paralelos iguais. Então, aqui eles são paralelos iguais. Agora, caso esses planos sejam distintos, então a gente tem duas situações. Eles podem ser paralelos ou eles podem ser secantes. No caso deles serem secantes, eles podem ser perpendiculares ou podem ser oblíquos. Perpendiculares ou podem ser oblíquos. E aí você teria as possibilidades de dois planos estarem no espaço. Distintos, paralelos ou secantes, perpendiculares ou oblíquos no caso de secantes. Agora, se forem coincidentes, eles são paralelos e iguais. É isso, pessoal. Esse é essa primeira parte aí do estudo dos nossos, da nossa geometria espacial, onde a gente pega só os conceitos iniciais, e agora a gente vai começar a trabalhar com as áreas e posteriormente com cada uma das figuras que vai compor o nosso sólido geométrico, e aí a gente vai começar a falar de prismas, vai começar a falar de cilindro, de pirâmide, de cone, de esfera e tudo mais. Então acompanhem as aulas aí e bons estudos.